Olá, boa noite. Eu me chamo Maíra Pereira Silva, e essa é a quarta aula do meu produto técnico educacional, fruto da minha dissertação do mestrado profissional em educação. Então, eu vou compartilhar a tela para começar e eu espero que vocês gostem e possa contribuir um pouquinho mais para a prática e formação desse público educacional, né, dos professores com o qual eu me comprometi e espero poder ajudá-los. Então, como eu falei, né, eu intitulei essa minha aula, essa minha quarta aula, continuação das outras, né, que estão já aqui no canal, e ela se chama Práticas com TEA pautadas no DUA. As práticas aqui descritas derivam da observação do cotidiano em uma escola participante da pesquisa. As estratégias foram desenvolvidas pelos profissionais da instituição especificamente para atender às necessidades de uma criança com TEA. Então, pessoal, essa aula é fruto, né, da coleta de dados da minha pesquisa. Dentro dessa coleta de dados, né, um dos instrumentos foi a observação não participativa. Então, durante 3 meses, eu fui até a escola, pude observar as práticas dos professores direcionadas a um aluno com TEA. Eu escolhi o primeiro ano do ensino fundamental, porque existe, né, uma série de práticas, de estratégias, metodologias direcionadas para esse público, que é o da alfabetização. Então, eu e as minhas orientadoras decidimos que o primeiro ano seria um bom critério, né, de escolha, seria uma sala onde eu poderia ver, né, bastante estratégias. Então, a gente decidiu, né, se direcionar para o primeiro ano. E a partir disso, com as observações, eu ficava na escola cerca de 3 vezes, 2 vezes por semana, durante o período de 3 meses. E aí eu ficava, né, observando as práticas desses professores que atuavam diretamente com esse aluno. E foi uma grata surpresa, porque eu pude ver muita coisa legal, muita coisa diferente, que eu também já tinha visto, mas aplicado de forma diferente. Então, foi algo que contribuiu muito para a minha prática como formador, como professora e formadora, e também eu espero que isso vá contribuir para vocês que estão assistindo. E uma coisa também que eu pude observar, né, e é o ponto-chave da minha pesquisa, é que nas análises dos resultados, essas práticas desenvolvidas diretamente para esse aluno, elas se mostraram que poderiam ser desenvolvidas para qualquer outro. E isso está muito pautado no DUA, né? Essa é a grande, esse é o grande lado bom, né? Do bônus do DUA. Então, eu acho que eu já esperava, era uma hipótese que eu já esperava, mas se confirmou ao longo do tempo. E aí eu vou mostrar para vocês como essas práticas poderiam ser adotadas também para outros alunos. E assim beneficiá-los, né? Claro. Então, no canto esquerdo, a gente tem aí um chaveiro de colocar no pescoço, com várias plaquinhas. Essas plaquinhas têm desde comer, não, sim, eu. É uma espécie de. É uma comunicação alternativa para aqueles que não têm, né, uma comunicação vocal já bem estabelecida. Então, para alunos com TEA, isso torna-se essencial. E para alunos que não têm TEA, possivelmente síndrome de Down, que tem essa dificuldade com a fala, na articulação. Então, assim, poderia estar ajudando. E na parte da direita, a gente tem aí uma adequação. Por que eu prefiro falar em adequação, né? Porque a professora não adaptou, ela adequou à necessidade daquele aluno, que no caso teria TEA. Então, ela fez, né, para as outras crianças esse exercício do circo, né, com todas essas informações, e aí ela pensou no planejamento dela: opa, eu preciso adaptar para o meu aluno, né, que tem no caso TEA.
E aí, para quem não sabe, o TEA, a criança com TEA, ela não, né, normalmente, muito estímulo numa folha, ela tende a desistir e a recuar ou então se desorganizar. Então, a professora, né, com essa bela ideia, ela, não sei se dá para ver na foto, ela pegou as letras correspondentes à palavra e colocou cola quente em volta para delimitar o espaço. E isso foi incrível, porque normalmente também, né, crianças com TEA têm dificuldade na orientação espacial do caderno, da folha. Então, essa delimitação vai ajudar muito. Porém, essas adequações também poderiam ser feitas para crianças com dificuldade de orientação espacial, com desenvolvimento motor, talvez, e com mais dificuldade em relação às outras, né? Crianças típicas, que normalmente, né, que não têm um laudo acompanhando, também poderiam se beneficiar dessa adequação. Então, foi uma ideia muito legal e uma prática que poderia ser adotada também em outros recursos, né? Outros exercícios, atividades. Em seguida, a gente tem aí um calendário, um suporte visual muito bem adequado. Poderia ser feito também para outras crianças, porque a criança, né, a gente sabe que nesse período ainda tem aquela questão do abstrato, né, ainda não está muito desenvolvido, então ela precisa do concreto. Então, essa poderia ser uma forma mais lúdica de trabalhar, né, os dias, o calendário. Então aí fica aí uma dica, um suporte visual bem legal, né, para todas as crianças. E não só o calendário, né, podem ser feitos outros conteúdos, né, outros assuntos. E aqui, já nesse slide, a gente tem aí um apoio, né? Esse em específico, a professora fez para todos e foi muito legal. Os dois, na verdade. O da fichinha, né, do canto esquerdo, é um apoio de mesa como se fosse um chaveirinho, a criança leva dentro da mochila, cada criança ganhou. E eu achei muito legal, porque tem 3 tipos de letras de fontes para a criança se basear, inclusive a letra cursiva, né? A gente sabe que em algumas escolas do primeiro ano já começa a letra cursiva. Tem ali letra de caixa alta, bastão, né? Os números para a criança identificar, se basear. Então, é um material assim essencial, de cabeceira de mesa mesmo, para que todas as crianças tenham e possam ajudá-las, né, na memorização e, por fim, a aprendizagem. Ali um alfabeto móvel, com letrinhas, onde a criança vai poder posicionar para poder completar. Isso vai ajudá-las na identificação, na nomeação, na letra também, dependendo do recurso didático, né, que vai ser trabalhado. Então, foi um recurso muito legal que eu fiz questão de tirar foto para poder mostrar e acho que poderia ajudar, né, não só essa criança com TEA, mas, de novo, com todas. Já aqui, o que eu achei também muito legal, eu vou começar da direita, da foto da direita, né, que é a foto onde está escrito rotina. Gente, esse recurso visual, para quem né, não trabalha com TEA, é importante que eu ressalte aqui, destaque isso. O campo visual do TEA é muito desenvolvido, muito bem desenvolvido. E né, os estudos falam que comparado, né, a cérebros típicos, é a área em que foi desenvolvida tal qual os outros típicos, né? Às vezes até melhor. Então, a gente tem que explorar isso no TEA. A gente sabe que eles têm essa dificuldade, né? Devido a, né, N questões e uma das mais importantes, a rigidez cognitiva, né? Essa inflexibilidade. Então, o que ajuda muito a não desencadear crises agressivas, né? De desorganização, é a questão da rotina, porque você oferece a previsibilidade para essa criança. Então, você consegue mostrar que
já foi feito, o que vai fazer e o que vai ser feito. No caso ali, a professora tirou fotos reais do cotidiano daquela criança dentro da escola e colocou ali uma separação para que a criança entenda que agora é hora de lavar as mãos, né, já foi a hora do brinquedo, e assim por diante. E isso poderia ajudar também outras crianças com essa dificuldade de organização. Que a gente sabe, por exemplo, que um TDAH tem essa dificuldade de planejamento. É uma criança que ainda é nova, né, que não se habituou à rotina da escola, poderia estar também se beneficiando. É, então, assim, é um recurso muito interessante que eu acho que poderia ser utilizado, né, mais amplamente nas escolas. E não é um recurso, né, caro, que precise de muita coisa, né? O trabalho que vai ter é uma impressora e uma plastificadora para poder plastificar, né, colocar ali colado no velcro. Então, né, baixíssimo custo e com uma vantagem muito grande, né? Aqui à esquerda, um pouquinho, né, um recurso diferente para trabalhar a questão dos números. No caso, essa criança ela tinha dificuldade, né, com o manejo ainda da- do lápis. Então, a professora optava bastante por colar números, a usar recorte cola, recorte colagem, funcionava bastante para ele. Mas isso poderia também ser colocado, né, para outras crianças com dificuldade, na habilidade grafomotora. Então, fica a dica também para os professores, né, que veem que os seus alunos têm dificuldade maior em escrever. Claro que, né, a gente não pode deixar de estimular isso, que é muito importante, porém, isso facilitaria muito aqueles que têm essa dificuldade no registro. Porque se você for parar para pensar, tem alunos que sabem, né? Você vai aplicar uma avaliação, por exemplo, já aconteceu comigo, e a criança sabia de tudo, mas o problema era o registro. Então, por que não, né, você dá opções para ela e ela coloca, por exemplo, uma resposta dentre as opções que você colocou, ou então usar letras móveis, escrever no computador, né? Nem sempre precisa ser só a escrita, né, o manual tradicional. E, por exemplo, temos uma aula muito interessante, um fantoches, era uma aula de artes, onde o professor usou uma luz negra para poder iluminar, e ficou muito legal. Foi uma aula em que eles prestaram muita atenção, puderam se expressar, deram opinião sobre a história, fizeram um fantoche, de dedinho, manual. Então, o professor, sem saber que estava utilizando a abordagem do duo, fez uma aula onde o princípio da representação estava ali, da ação, da expressão, do engajamento, porque os alunos estavam muito motivados, eles adoraram essa aula. Então, fica aí também outra dica de prática, né? Quando vocês quiserem fazer um teatrinho, vocês podem usar algo assim. Ele simplesmente desligou a luz, colocou essa luz negra, mas quem não tem luz negra pode usar uma lanterna e aí fazer refletir a sombra na parede. Então, e fazer depois os personagens, né, com as crianças. Então, ficou muito legal. Mas aqui adiante, a gente tem aí um quadro de emoções à direita, onde a criança pode expressar o que está sentindo, né? Além de conseguir vincular mais, né, para poder identificar as emoções, ela pode também mostrar ali como está se sentindo hoje naquela aula. Eu acho que isso é um recurso muito legal para a turma toda e mostra, né, o interesse do aluno, do professor pelo aluno, para saber o que ele está sentindo, se ele também está no dia bom, se ele não está no dia bom. Eu acho legal isso, principalmente também com os que têm dificuldade de verbalizar. Aqui à esquerda, a professora utilizou a música como um recurso didático. Foi incrível. Ela também, sem saber, estava utilizando o Dua, porque os alunos estavam engajados. Ela mostrou o conteúdo diferente por meio da música. É, ela tem, né, no caso, ela tem esse talento musical. Mas para os que não têm, podem utilizar um
computador, uma televisão, uma música, e você pode ver que o aluno com TEA estava ali, deitado no chão, fazendo a atividadezinha dele, super engajado. Então, essa foto foi bem emblemática para mim, porque ali sim eu vi a inclusão acontecer. E eu fiquei muito feliz, e eu acho que poderia, acho não, né? E eu desejo que poderia, né, ser tão amplamente divulgado, ser disseminado, aulas como essa. Então, gostei muito. Aqui à direita, onde estão os pezinhos da criança, eu achei bem interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, mas é uma criança com TEA, com é, dificuldades sensoriais. E aí a professora teve a bela ideia de colocar um tapete com essa textura. E aí a criança gostava muito também de ficar descalça, né? Na aula, ela andava descalça. E aí enquanto ela estava sentada, ela passava o pé em cima. E isso, de certa forma, ajudava a regular ele, a acalmar. Então, seria muito legal que todas as escolas pudessem, né, ter esse recurso. Às vezes a criança fica o dia inteiro na escola, no integral, é, aí usa tênis o dia inteiro, então é muito bom, né? Colocar o nosso pé no chão, para nós, né? Se a gente for parar para pensar, quando a gente chega em casa, é só o que a gente quer. À esquerda, foi uma aula muito interessante, foi um dia muito interessante para toda a escola. O professor utilizou também os princípios do DUA, principalmente o da ação e expressão. Os, o debate era um debate, né, sobre um determinado assunto, e os alunos tiveram que estudar sobre esse assunto. Eu não vou me adentrar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas os alunos do quarto ano tiveram que adentrar sobre esse assunto, estudar, e aí obter a sua opinião. Né? E o grupo adversário também teve que ter a sua opinião para que nesse dia fatídico eles tivessem que é, debater. Então foi incrível, os alunos se caracterizaram, estudaram muito para poder ganhar nos argumentos, e aí toda a escola foi envolvida. Você pode ver que tem os aluninhos sentados ali. No final do debate, eles tiveram que votar, né, em quem eles achavam que tinham a razão. Então foi assim uma aula incrível, incrível. Eu acho que eu poderia fazer um vídeo só sobre essa aula. Aqui eu achei muito legal também. Na verdade, eu achei todas as práticas muito boas. E essa aqui também foi feita com os alunos da sala toda. Mas para esse aluno com TEA foi feita essa diferença, essa adequação. Então, essa era uma atividade avaliativa. Os alunos eles tinham que associar, né, os nomes a determinada criança, né, aos seus coleguinhas da própria sala. E aí, para essa criança com TEA, ele tinha que derrubar o boliche, né, os pinos, e aí, à medida que ele derrubava, nesse caso aí, ele derrubou cerca de 6 nomes, se eu não me engano, e aí ele teve que pegar os 6 nomes para poder acertar, né? Ligar, associar a figura da criança, a foto, ao nome. Então, foi a forma, né, dele demonstrar que ele sabe, e ele demonstrou, né? A professora, ainda nessa época, ela tinha dúvida se essa criança era alfabetizada ou não, porque a gente sabe que o TEA é uma caixinha de surpresas. Ele às vezes falava, às vezes não, ele verbalizava muito pouquinho. E aí, com essa avaliação, a gente conseguiu ver que ele sabia sim os nomes, a gente não conseguiu ter certeza se ele realmente sabia ler. Mas como o campo visual do Té é muito aguçado, a gente acha que ele possa ter decorado e associou os nomes, mas ele conseguiu, né, desempenhar o que a gente pediu. Então fica uma demonstração de avaliação bem lúdica, e de forma bem engajada, né, que demonstra esse terceiro princípio de ação e expressão
do aluno, onde o professor vai poder avaliar tal qual como se estivesse fazendo uma prova, mas de forma muito mais engajada com os alunos. Opa, travou um pouquinho. Eu vou fechar e abrir de novo. Ah, não. Então, essa aqui foi a última, na verdade. Vou parar o vídeo. Então, pessoal, essas foram algumas práticas que eu acompanhei, que eu pude, acompanhar dessa escola. E fica, então, a certeza de que, né, para uma educação menos excludente, o professor ele precisa ter mais conhecimento, o professor precisa ser colaborativo com seus pares, a escola precisa prover formação, a escola precisa se engajar com os professores, né? É um movimento cíclico, interativo, que nunca vai acabar e que sempre tem que acontecer em busca, né, do melhor para a qualidade, para a equidade desses alunos, né? Para esse ensino mais equitativo. E o DUA, ele vem como uma alternativa e não um destino a ser seguido. Ele é mais uma alternativa em que os professores podem conhecer, né? Eu espero que esses vídeos ajudem esses professores a conhecer, pelo menos, né, a introduzi-los sobre o assunto, que se formem grupos de estudos, que o DUA possa interessá-los a se aprofundar ainda mais e melhorar cada vez mais também, aperfeiçoar a prática de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar meu e-mail na descrição e também o link para a pesquisa de satisfação. Se vocês puderem, né, ao final desse vídeo, poder avaliar com esse link que é gerado para o Google Forms, vai me ajudar bastante e também é parte da minha pesquisa, né, da metodologia da minha pesquisa. Então, eu preciso dessa avaliação para que eu possa também até saber um feedback, né, contribuir mais e colocar até mais vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais.